uma mulher, a Laila Pinheiro, que se encontrava nas proximidades ali da residência, fazia uma reportagem ali nos Moinhos de Vento. E isso também, já para situar melhor o leitor, isso prejudicou muito o trabalho da própria polícia. Né? Por quê? Porque quando chegaram lá os peritos, o sangue que rodeava o corpo da vítima já tinha sido pisoteado, pessoas já viam. Teve gente que chegou e começou a procurar na casa se o ladrão eventual, o assassino não estava lá ainda. Então, isso não mudou muito. Virou um samba do crioulo doido, né? Isso não mudou muito, tranquilizar. Continua acontecendo da cena do crime ser conspurcada todos os dias. Porque acontece até chegar por isso. Eu queria continuar naquilo que o Alexandre levantou, o papel da imprensa. Me chamou muita atenção algumas coisas que aconteciam que a gente não ouve falar quase hoje em dia. Tem um relato ali de um colega nosso dizendo que na época a imprensa costumava pagar policiais para dar informação exclusiva, dava uma mesada para os policiais e os policiais davam informação exclusiva. A gente sabe que alguns órgãos de imprensa hoje no Brasil pagam por entrevista, mas essa de pagar, de subornar, vamos usar o termo, subornar policiais para eles darem privilégio por jornal é novidade. E outros hábitos, como a história de invenção de personagens que nós podemos tocar depois. Como é que tu vê isso? Na época vocês tinham ideia de que isso acontecia, ouviam falar? Como é que é a tua posição? Eu não tinha tanta ideia disso porque eu nunca atuei na área policial, entende, Treze? Mas era sabido, primeiro, os repórteres da área policial possuíam um veículo exclusivo para eles, praticamente em todos os jornais, com um rádio, né, que era conectado com a polícia. Frequência. Então eles muitas vezes chegavam ao local de um crime, de um assalto, de um assassinato, antes da própria polícia, porque estavam mais próximos, por qualquer razão. E a primeira preocupação era logo buscar a foto daquilo que se chamava na época do presunto, né, que é da vítima. E para isso, tem testemunhos no livro de que fazia-se qualquer coisa, revirava o corpo, entrava na residência pela janela, enfim. E quando não tinha nada de concreto, se criava. Né? O que aconteceu na última hora, naquele momento? O Sérgio Joachim era o redator principal. O Sérgio Joachim jornalista conhecido, além de jornalista, um ficcionista, né? Ele recebia o material, ele era o redator principal, recebia material que os repórteres traziam e ficcionava em cima do tempo. Né? Criava personagens, enfim, era um outro momento, se praticava um jornalismo totalmente diverso deste hoje. E essa questão que tu levantas, eu tenho testemunho de um colega nosso, né, que era muito habitual isso. Né? Havia inspetores ou investigadores que faziam parte da folha do jornal, né, para dar a informação exclusiva. Outra prática condenável, que hoje, felizmente, nesse aspecto que eu sempre digo que nós melhoramos e evoluímos, era muito comum o inspetor de polícia ser redator do jornal, fazia cobertura policial. De dia trabalhava com jornalista e de noite prendia. Por aí. Quer dizer, então, uma distorção absoluta. Né? A gente chegou a pegar, eu e o Alexandre pegamos alguns conhecidos, tanto na mídia atual, aí, nos anos 80 ainda tinha bastante gente. Mas conseguia separar bem. Não é uma coisa tão distante no tempo, claro. Assim. Não, até os anos 80 tinha. Exatamente. Policiais se abotoando. Hoje, felizmente, as próprias empresas, né, estão buscando cada vez mais ter uma preocupação ética com relação a essa forma de fazer a cobertura. Né? Celito, voltando à questão do livro, agora me chamou a atenção nessa nossa conversa até agora, a gente entende que a economia tem influência sobre a política. E a política tem influência sobre o jornalismo também. E agora, você lançando um livro, a minha pergunta vai por 2 pontos para que tu abordes. Primeiro, naquele momento do acontecimento do caso Kliman, qual era o envolvimento da política com o jornalismo? E hoje, como é que tu percebe, lançando um livro, essa questão política sobre a literatura? Porque
tu entras, né, numa seara da literatura, agora vésperas de uma feira do livro e tal, produzindo uma certa discussão também, aqui nos levando a discutir sobre isso. Então, eu queria esse olhar teu sobre política no jornalismo naquele momento e hoje sobre a literatura. Qual é a tua reflexão sobre isso? Também nesse aspecto, a tua pergunta é muito interessante, porque me faz recordar um aspecto assim, também condenável na forma de fazer cobertura política naquela época. Nós estamos saindo de uma eleição agora em que foram escolhidos deputados, senadores, o governador do estado, e diariamente nós encontramos nos jornais santinhos, os chamados santinhos, não é? Com a propaganda de determinado candidato. Pois bem, isso eu assisti. Então, eu acho que é importante que o leitor tenha uma ideia de como isso funcionava. Quer dizer, naquele período, né, de 60, o início da década de 60, o jornalista político, né, ele podia arrecadar publicidade dos candidatos. Eu vi, mais de uma vez, como os jornais exigiam o pagamento à vista, porque normalmente em outros tempos, passada a eleição, se não tivesse sido pago o anúncio... Isso não mudou. Isso não mudou. O pagamento continua sendo à vista. Mas não a possibilidade de arrecadação pelos jornalistas. Não, isso não. Bom, e eu vi mais de uma vez jornalistas chegando na redação do jornal com pacote de dinheiro. Então é fácil perguntar, mas qual é a liberdade que teria um jornalista para... Que, digamos, vamos teorizar, que tivesse uma importante coluna política. Né? A serviço de quem estava o jornalismo naquela época? Eu acho que é isso que tem que se perguntar. Né? Também se pode entrar nessa outra questão, mas eu queria deixar claro assim, essa distorção absoluta que existia, quer dizer, do jornalista fazer coleta de anúncios. Misturar jornalismo e comercial. Exatamente, misturar jornalismo e comercial. E a gente que sabe que tradicionalmente há até necessidade absoluta de uma divisão. Né? Claro. Eu vivi um momento em que, inclusive, a questão do espaço dos jornais era uma briga, porque o comercial brigava com a redação. Por isso. E a questão da literatura, a questão da ficção que o Santuário colocou? Veja bem, eu acho que hoje, cada vez mais, né, há uma preocupação de resgatar episódios históricos, como é o caso deste e de tantos outros que eu tenho conversado com colegas e tenho conversado também com pessoas ligadas a editoras, enfim. E todos são testemunhas em afirmar que a preocupação de conhecer a história hoje é muito grande. E acho que os jornalistas têm uma condição de prestar um serviço muito grande nesse aspecto. Né? O nosso querido Sérgio da Costa Franco, que é colaborador, já foi colaborador do Correio do Povo, hoje é colaborador da Zero Hora, e que é um querido amigo, ele, aliás, escreve na orelha do livro que, na palavra de outras legendas do jornalismo, que é o Carlos Reverbel, livros que sobreviveram ao longo do tempo foram aqueles escritos por jornalistas, né? Por terem sido, em muitos casos, e neste caso é o caso, eu participei, eu estava lá. Faz parte da história. A famosa testemunha ocular. Mas como é que foi teu processo para escrever? Porque a gente, ele é muito envolvente, esse livro. Ele é muito envolvente e tu vais colocando e vai mostrando a sociedade da época para quem não teve essa vivência, quem não acompanhou pela imprensa, né? Acompanhou o caso da Dama de Vermelho, o caso da cartomante. Quem não teve esse acompanhamento vai se envolvendo mesmo assim. Como é que foi assim o teu processo ali, sozinho, para escrever o livro? Como é que tu queria assim? O que é o fato real? Como é que eu vou mostrá-lo agora? Eu acredito assim, que você tem que ter uma preocupação nesse aspecto de não fazer
índice cronológico das coisas, né? Porque aí sim, aí se torna maçante. É aquela história que nós tínhamos antigamente nos colégios, né? E que aprender geografia era um terror, a história igualmente. Por quê? Porque eram datas, nomes e momentos. Ora, eu acho que fundamental em qualquer reconstituição desse nível, você trazer todos os aspectos humanos que envolvem. E mais do que isso, para que o leitor tenha uma compreensão exata, para que possa até compreender o momento político e social em que se vivia, contextualizar da melhor forma possível o que estava acontecendo em termos sociais, em termos políticos. Por que esse caso teve repercussão tão grande? Porque se tratava, primeiro, de um casal, ele sendo deputado estadual, ela uma mulher muito bonita. Em Santa Cruz, dizem que eles formavam um casal sempre referenciado em termos políticos. Por quê? Um irmão do Clima já havia sido prefeito, o seu pai já havia sido vice-intendente, ou seja, uma família que sempre teve participação política, né? Ele foi uma liderança também social, ele foi um dos líderes da construção do estádio do ginásio do Corinthians, onde acabou sendo julgado o seu assassino. Eram famílias abonadas, né? Agora, se você não situar o leitor nisso tudo, se você não mostrar também o que era Santa Cruz, bom, Santa Cruz é um ponto geográfico. Com sedução, né? Não, é um município importante, com uma economia sólida. Você tem que dizer que o fumo é ali um motor da economia. Porque senão eu vou dar um outro nome da cidade, você vai olhar no mapa, eventualmente. Se você não colocar isso tudo, você não fará um livro atrativo. Você vai fazer um registro cronológico de coisas. Eu sou testemunho, li, devorei como a Marilena o livro, achei a tua viagem no túnel do tempo, assim, me transportou para a minha infância, porque eu peguei um pouco dos anos 60 quando visitava praticamente Porto Alegre, sou do interior, então me recordei com a confeitaria do Mateus, Sloper e tal, todas as lojas que tu mencionas, de uma Porto Alegre que já não existe, que dá saudade, dá muita saudade. Eu queria continuar na história da literatura, que prefere depois do intervalo? Posso pedir para depois do intervalo, claro. Só porque, para a gente medir bem o tempo, nós estamos frente a frente hoje com o jornalista Celito de Grande, que lançou nesta semana o caso Clima, a história de uma tragédia, que nós vamos continuar falando no próximo bloco. Então nós fazemos um breve intervalo e já voltamos. Nós estamos frente a frente esta noite com o jornalista Celito de Grande, que nesta semana lançou o livro Caso Clima, a história de uma tragédia. E como vocês acompanharam no bloco anterior, nossos colegas aqui da bancada, do Diário Gaúcho, da Zero Hora, do Correio do Povo, estão também fazendo suas perguntas, e nós encerramos com o bloco anterior com Humberto Treze, que você estava no meio de uma questão, Treze. Eu queria entender aí como é que foi essa transformação do jornalista de cotidiano, diário, diretor de jornais, que tu fosse diretor do Diário de Notícias aqui em Porto Alegre, fosse diretor da Razão em Santa Maria, e talvez esteja me esquecendo de algum outro, para o escritor. E esse processo, tu estava comentando com a gente que te mudaste para Lisboa na época da feitura desse livro e ficaste trancado um tempo lá. Conta para nós um pouco disso aí. Bem, eu acredito que o fato de me ter transformado assim num escritor, ou enfim, num pesquisador, melhor dizendo, é a minha atração que eu sempre tive pela reportagem. Eu acho que o mais fascinante do trabalho de um jornalista é a reportagem. Mas, desde cedo, eu tive que deixar a reportagem, porque era um tempo em que, para você crescer profissionalmente e salarialmente dentro das empresas, você tinha que ir ocupando posições de chefia, né?
dentro da redação, na cozinha do jornal. Não que me desagrade a cozinha do jornal, eu sempre gostei muito de desenhar páginas de jornal, fazer diagramação. Mas eu acredito que a atividade